Vamos concordar que o Brasil é um país totalmente polarizado entre a esquerda e a direita, e olha como isso acaba interferindo e dificultando a vida de nós brasileiros. O último mandato para presidente foi um cara de direita, Jair Messias Bolsonaro, e com ele veio todas as pautas de direita e foi tentado implementar isso no país. Agora entra o Lula, que é de esquerda, totalmente o contrário com outras ideias, e isso acaba mudando totalmente o planejamento de um país, tanto aliados quanto a forma como se administra e inclusive os ministérios. E quem é que paga com isso? Somos nós brasileiros que acabamos pagando mais impostos, mais encargos, afinal, a cada 4 anos ou 8 anos muda totalmente as prioridades do governo e com isso afeta a nossa vida. Eu sei que parece loucura, mas dá uma olhada nessa minha ideia e vê se não tem um pouco de sentido nisso que eu vou falar para vocês. Aqui no Brasil, as eleições terminaram com exatamente 50,83% de votos para o Lula e 49,17% de votos para o Bolsonaro. Nunca tínhamos visto uma campanha tão administrada pelo TSE, onde algumas coisas não podiam ser ditas, mesmo que esses assuntos já tivessem estampado as capas dos jornais. Vi de camarote uma perseguição política contra a direita. Fomos censurados em nome da democracia e realmente perdemos a eleição. Mas como agir quando algumas pessoas conseguem definir o que você pode ver e escutar? Quando algumas pessoas conseguem rasgar a Constituição e mudar as leis do nosso país, tirando a imunidade parlamentar e perseguindo pessoas pela sua opinião, apenas por não ser da mesma que eles compartilham. O contraditório virou crime e não concordamos com isso. Existem princípios, leis e regras que nós de direita não abrimos mão, assim como as pessoas de esquerda também não abrem. Acredito até ser algo unânime como o aborto, a legalização das drogas, roubar para tomar uma cervejinha, ideologia de gênero para as nossas crianças, banheiros compartilhados, invasão de propriedade e até sindicatos para representar nós trabalhadores. Estamos no limite e pode sim haver uma revolta popular e iniciar uma guerra interna que prejudicaria a todos nós. Então, por que não dividir o país no meio? Sei que parece ser um absurdo, mas vamos analisar friamente, você de direita e você de esquerda. Pare e pense um pouquinho. Percebemos que foi praticamente 50-50, mas uma leve vantagem para os esquerdistas. Então dividiríamos assim. Começamos da Amazônia para que a divisão da floresta fosse justa e iríamos cortar o país até no litoral, sendo 50,83% de território para a esquerda e 49,17% do território para a direita. Aqui obra uma ressalva para que os dois lados teriam que abrir mão de um pedacinho da terra para pôr ali o pessoal do MBL, que provavelmente ninguém iria querer ele, nem de um lado e nem de outro. E o bom é que eles não iam precisar pegar avião para mudar de país e conhecer as estrangeiras. Sabemos que a maior concentração de petistas e esquerdistas está na parte norte, assim como na parte sul está o pessoal de direita. Mas voltando ao assunto, lógico que iria ter muitas pessoas geograficamente do lado errado das suas ideologias, e aqui seria a nossa primeira regra. No primeiro ano, a pessoa teria livre comércio de trocar de propriedade com alguém que está do outro lado do país, sem custo, com escrituras e toda a burocracia que a gente sabe que existe. Acredito que a esquerda e a direita compactuariam da mesma ideia, de que os três poderes devem continuar existindo, e as pessoas que já estão no poder poderiam permanecer com a seguinte regra. O político em questão deveria escolher um lado, primeiramente, óbvio, ou tu é de esquerda ou tu é de direita. Depois de escolher, haveria uma votação rápida para que a população aprove a continuidade dessa pessoa no cargo. Dá uma olhada no esboço que eu fiz. O lado esquerdo, o lado norte, teríamos como presidente o Lula. No STF seria o Flávio Dino, o Barroso, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia, o Zanin e o Alexandre de Moraes. Os governadores seriam Fonteles, Fátima, Elmano e Jerônimo. Os senadores, olha os senadores do PT e da esquerda: Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Tereza Leitão, Beto e Fábio. Olha os deputados, que interessante: Janones, Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, Salomão. Poderia ficar ali com seus 250 ministérios que já existem e ainda manter empregada pessoas como Luiz Marinho, Marina Silva, Simone Tebet e Haddad. Confessem que isso não seria um paraíso para a esquerda. Ali eles poderiam estragar as suas vidas da melhor maneira possível. Agora imagine um país com esses nomes no poder. O lado direito, o lado sul, presidente Jair Messias Bolsonaro. O STF, começaremos com apenas 2 nomes, Nunes Marques e André Mendonça, mas poderemos escolher outras pessoas que têm bastante gente boa ali de direita. Governadores: Jorginho, Ratinho Júnior, Tarcísio, Zema e o Caiado.
Olha os senadores, que senadores fortes. Magno Malta, Flávio Bolsonaro, Marcos Ponte, Cleitinho e Damares. E os deputados, o que falar dos deputados de direita? Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Macron, Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, André Fernandes, Júlia Zanata e Paulo Bilinski. E olha que tem muita gente de fora que não dá para escrever o nome de todo mundo. Esse processo de transição não seria nada fácil. Teríamos muitas pessoas mudando de um lado para o outro, que teriam que ser acolhidos da melhor maneira possível. Empresas talvez teriam que mudar de território. Sei que teríamos que nos reorganizar, mas depois desse processo, todas as pessoas se sentiriam seguras e representadas por seus governantes. Tornaria a vida melhor e mais justa. Eles com as regras deles e nós com as nossas. Imagina o nosso país sem a Rede Globo, sem a Folha de São Paulo e sem a CNN. Teríamos a Rede Record e poderíamos até convidar a Bárbara, do canal Te Atualizei, para manter o canal dela no YouTube 24 horas ao vivo. Alguém aqui apoia? Já imaginou ela com Kim Paim, Constantino, Emílio, entre todos os outros também que eu não vou ficar aqui escrevendo. E as leis? Íamos organizando aos poucos. Uma delas já deveria iniciar. Todo cidadão do outro lado que vir depois da transição não tem direito a voto neste país, tanto de um lado quanto do outro. Quando algum poder ou pessoa começar a querer mandar no país de forma monocrática, os líderes podem pedir uma espécie de vista, e o povo vai para as urnas votar se está ou não de acordo com as decisões daquela pessoa. Caso ele seja reprovado, perde imediatamente o cargo. Confesso até que fiquei curioso, se hoje houvesse essa lei, será que Alexandre de Moraes ainda estaria lá? Dias Toffoli, será que eles estariam lá? Eu acredito que não, mas enfim, é uma opinião minha. Embora iríamos ter a mesma língua, provavelmente as leis seriam bem diferentes. Aqui nós não iríamos permitir a invasão de propriedade, não iríamos ter cotas, afinal acreditamos na vaga pela competência, não teríamos empresas governamentais como o Correio, as leis trabalhistas seriam menos burocráticas, e lá as pessoas poderiam ter suas centrais sindicais, os movimentos dos sem terra, e se instalarem aonde eles quisessem, desde que fosse na parte deles. O mais importante, cada um iria conviver com as consequências da sua escolha. E você, meu amigo, que lado você escolheria para viver? Me conta aí que agora eu fiquei curioso. Sei que isso tudo parece uma loucura, mas sonhar não é pecado.